Muito boa noite, servos e servas do Deus vivo. Que Deus possa, sim, abençoar vocês, meus irmãos, de uma forma muito poderosa. No nome de Jesus, uma excelente noite de sexta-feira para você, no nome de Cristo Jesus. Espero que a sua sexta-feira tenha sido uma bênção, no nome de Cristo, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele está no controle da tua vida, trabalhando em teu favor para lhe abençoar, para lhe dar vitória. Como diz as Sagradas Escrituras, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, eu gosto muito desse versículo, quando ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu de um Deus, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. É bom sabermos que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele espera, daqueles que nele confia de todo o coração, daqueles que confiam no seu cuidado, na sua misericórdia e na sua bondade. É bom sabermos que nós temos um Deus que peleja por nós. E esse Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é um Deus justo. Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer que o pecador se arrependa dos seus pecados e procure viver uma vida reta, correta na presença dEle, no nome de Cristo Jesus. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos iniciar esse propósito de 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? A partir das 21h30, aqui no canal Pastor Elton Lopes, nós vamos iniciar esse propósito com o seguinte tema: Deus muda o quadro. O Deus que muda o quadro, melhor dizendo, o Deus que muda o quadro. Quando nós falamos de o Deus que muda o quadro, nós estamos falando de um Deus poderoso, fiel, único e verdadeiro, que é capaz de mudar completamente a situação que uma pessoa ela está vivendo na sua vida. Quero aproveitar aqui, dar uma boa noite a todos vocês que vão se conectando aí nessa noite bendita. E quero pedir para vocês que, por favor, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, que vocês possam, na bondade de Deus, aí já deixar aquele like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante. Quando você faz isso, a plataforma no YouTube, ele entende que esse conteúdo ele é relevante e mais pessoas vão ser alcançadas através dessa live, através desse vídeo, através dessa mensagem da palavra de Deus. Daqui um pouco eu quero orar por todos vocês em nome de Jesus, e a nossa oração nessa noite vai ser essa, vai ser para o Senhor mudar o quadro, para o Senhor mudar toda uma situação, para o Senhor mudar toda uma trajetória, em nome de Jesus. Eu não sei como que está a sua vida até este exato momento, certo? Eu não sei como que está a sua vida até agora, até aqui, mas nós vamos clamar ao Senhor nessa noite, crendo que Deus, Ele vai mudar o quadro dessa situação, Ele vai mudar o quadro desta sua vida, em nome de Jesus, e fazer algo assim, meus irmãos, maravilhoso, algo tremendo mesmo, em nome do Senhor Jesus, porque pela graça de Deus, nós sabemos que o Senhor está trabalhando, mas às vezes, nós precisamos, sempre precisamos orar, mas há momentos da nossa vida que nós precisamos descer mais ainda na presença do Senhor, para entendermos o que Ele está fazendo, como Ele está fazendo, e para que no nome de Jesus, para que o quanto antes, o mais rápido possível, a gente possa sair, quem sabe, de uma situação complicada da qual nós estamos. Eu sei que a luta cansa, não é verdade? A luta cansa, a provação cansa, as dores cansam. Existem situações na nossa vida que roubam a nossa paz. Existem situações na nossa vida que tiram a nossa tranquilidade. E nós não queremos viver esses momentos. Mas aí, o que é que nós precisamos fazer na bondade do Senhor? Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar a presença de Deus. Há momentos da nossa vida, amados irmãos, que nós precisamos descer
descer mais do que nunca. Quando eu digo descer mais do que nunca, eu quero dizer para você que é através da oração, através da consagração, através do clamor, Deus muda totalmente uma situação. Deus muda totalmente o quadro de vida, de repente, ao qual você está vivendo. Mas você, assim como eu, você, todos nós, precisamos acreditar de todo o nosso coração, confiar e no nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor para Deus mudar a situação, para Deus mudar esse quadro. E olha, o tema é o Deus que muda o quadro. Quando eu falo que o tema é o Deus que muda o quadro, nós estamos engrandecendo o Senhor dos Exércitos, porque só Ele tem o poder de mudar toda e qualquer situação que está ali na nossa vida. A situação mais complicada, um problema familiar, um problema de saúde. Quantas vezes nós chegamos diante da medicina e de repente a medicina fala que aquele caso não tem mais jeito. Nós chegamos diante de um problema para resolver e a gente não vê nenhuma solução, ou quase não vê nenhuma solução para poder vencer aquela etapa na nossa vida, para a gente poder dar a volta por cima. E aí, o que é que você faz numa hora dessas? O que é que você faz num momento desses em que você olha para a sua vida e você fala assim, meu Deus, agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não estou encontrando uma direção, não estou encontrando uma resposta, não estou encontrando uma saída para a minha vida. Aí é nessa hora, meus irmãos, que nós temos que fazer o quê? Clamar a presença do Senhor, falar com Deus, chorar nos pés do Senhor. Mais do que nunca, é descer mesmo com alegria na presença do Santo Espírito de Deus. Porque Ele pode e Ele muda situações e quadros da nossa vida. Ele muda tudo e faz algo sobrenatural. É só nós confiarmos de todo o nosso coração e buscarmos a sua presença com toda a nossa alegria no nome de Cristo Jesus. Vão ser 3 dias consecutivos. Começa nessa sexta, hoje, sexta-feira. Depois amanhã, sábado. E depois no domingo, nós estaremos nesses 3 dias, nesse propósito. O Deus que muda o quadro. E eu creio que esse quadro da sua vida vai ser transformado. Vai ser transformado para melhor, em nome de Jesus. Deus vai arrancar você dessa situação de angústia. Creia, em nome de Cristo Jesus. Acredite, coloque aí o nome da sua família, coloque aí o nome dos seus familiares, seus pedidos de oração nos comentários aí embaixo. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, e eu creio, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor, ela vai ser assim muito grande nas nossas vidas. O Deus que muda o quadro, Ele vai mudar o quadro da minha vida e da sua vida, no nome de Cristo Jesus. Eu creio. Você crê? Em nome de Jesus, portas se abrirão. Aleluia. A glória, a paz do Eterno vai chegar na sua casa. A virtude de Deus visitará você. Eu creio. O Senhor tocará sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. E eu creio que Deus há de restaurar a sua saúde. Creia, acredite de todo o seu coração, porque somente Deus tem o poder de mudar toda a nossa vida e nos abençoar de uma forma muito especial. Quando nós falamos do Senhor mudar o quadro da vida de alguém, nós poderíamos nesse propósito aqui de 3 dias citar muitas passagens bíblicas referente a este tema. Mas o Espírito de Deus, esse primeiro dia, ele me faz lembrar de José, porque José foi um homem que teve uma situação de vida muito difícil. Nós sabemos que ele sofreu um desprezo, ele sofreu perseguição por parte dos seus próprios irmãos, que o venderam como mercadoria para os mercadores do Egito, os mercadores de escravo. José foi comprado como um escravo para servir na casa de Potifar. E eu fico pensando assim, como que pode, né? Eu fico tentando imaginar a vida de José, olhando para a vida dele e vendo como que a vida dele, assim, de uma forma tão rápida, tão abrupta, a vida dele foi assim, foi tomando um rumo
que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava entendendo, porque ele piscava o olho, sempre acontecia algo ruim. Ele piscava o olho, acontecia algo complicado na vida dele. Era os irmãos, era várias situações que cercavam a vida desse homem, que cercavam a vida de José. Agora, chega um tempo que Deus muda a situação. O coitado de José, ele foi até, vocês sabem da história, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, que queria deitar-se com ele, mas ele, por fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e detalhe, mesmo não entendendo nada na vida dele, ele se propôs a ser fiel ao Senhor. Talvez, se fosse outra pessoa, pelo fato de falar assim, poxa, Deus me abandonou, né? Deus me deixou aqui sozinho nessa situação, ou cadê Deus? Cadê o Senhor que não está vendo a minha situação? Se fosse outra pessoa, talvez teria se deitado com a mulher de Potifar e teria se entregado ao adultério naquele momento. Mas não, mas ele mesmo em meio às duras provas e lutas que aquele homem estava vivendo, ele propôs no seu coração continuar a servir a Deus, ser fiel ao Senhor dos Exércitos. Então, o tempo todo, ele louvava, glorificava a Deus e ali na fidelidade ao Deus do seu avô Abraão, do seu bisavô Abraão, do seu avô Isaac e do seu pai Jacó. Então, vocês percebam que ser fiel ao Senhor vale a pena. Vocês percebam que ser fiel à palavra de Deus vale a pena, porque Deus pode, ele muda as situações, ele muda o quadro da vida das pessoas, mas as pessoas precisam ser fiéis à sua palavra. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós vamos enfrentar uma realidade difícil na nossa vida. Nós vamos enfrentar perseguições, problemas, dificuldades tamanhas mesmo, aqueles momentos nos quais o adversário vai falar assim, poxa, mas será que você vai tentar lançar na sua mente uma dúvida, né? Será que esse Deus que você serve, ele está te vendo mesmo? Será que esse Deus que você clama, ele está contemplando a tua luta, a tua guerra? Porque não é possível, você enfrenta tanta coisa, tanta luta. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida, né? Oh, poxa, mas você serve a Deus e está passando por isso. Você serve a Deus e está desse jeito. Você serve a Deus e está passando por tais situações. Meus irmãos, a grande questão é que o Senhor, ele toma caminhos para nos abençoar, que às vezes nós não entendemos na nossa maneira de enxergar as coisas, de tentar entender as coisas. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, não entendemos a forma de que Deus, como Deus está operando, mas nós sabemos que Deus está operando. Mesmo que no meio do vale, no meio da tribulação, que você não entenda o que está acontecendo, Deus está trabalhando. Talvez José, ele não estava entendendo. Eu fico pensando assim na vida de José, né? Como pode ele pensar assim, poxa, eu estava lá junto com meu pai e os meus irmãos, né? A mãe dele já havia falecido, já havia perdido a mãe dele. Mas ele muitas vezes assim, eu estava lá junto do meu pai e dos meus irmãos. De repente, eu já estou aqui nessa situação. Meus irmãos aprontaram uma comigo, me abandonaram, me lançaram num poço e depois me venderam como escravo. E aí agora eu estou aqui como escravo na casa de Potifar. Aí depois o tempo passou, estava ele lá caluniado pela mulher de Potifar. E onde ele foi parar? Foi parar na cadeia, foi parar lá na cadeia pelo fato dele ser caluniado. Ele resistiu ao pecado, ele fugiu da aparência do mal e mesmo assim ele teve como consequência ali na vida dele, né, mais um momento de dor, de tristeza. Vocês ficam pensando, vocês param para pensar, José muitas vezes sentado lá no fundo daquela cela, nos primeiros dias que ele foi preso ali, nos primeiros dias que ele estava ali no cárcere, ele agachado, pensando assim, quem sabe com a cabeça olhando para baixo assim, pensando na vida, como muitas vezes nós nos encontramos assim, pensando na vida. Eu fico pensando, ele imaginando assim, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para passar por isso? O que eu fiz? Eu não prejudiquei meus irmãos e os meus irmãos fizeram aquilo comigo. Me venderam como escravo. Eu
estou aqui como escravo, não fiz nada, eu não quis me prostituir, nem adulterar com a mulher de Faraó, a mulher de Potifar. Respeitei ela pelo temor que eu tenho de Deus e pelo temor pela amizade com Potifar. E mesmo assim, aquela mulher conseguiu inventar uma calúnia, eu fui preso e aqui eu estou no cárcere diante dessa grande mentira que contaram acerca de mim. Então vocês ficam pensando assim, como pode? Né? Toda aquela situação e ele pensando na vida dele. E eu fico pensando às vezes, José falando assim com Deus em pensamento: ô Senhor, quando que o Senhor vai mudar a minha situação? Parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor me deixou aqui nesse canto sozinho, parece que o Senhor me deixou aqui nessa situação. Meus irmãos, muitas vezes parece que você está sozinho, parece que você está abandonado, parece que viraram as costas para você, mas a grande verdade é que o tempo todo Deus está do seu lado. Ele está preparando uma grande vitória, uma grande bênção. E eu creio que breve essa situação ela vai ser mudada. Breve essa situação na sua vida ela vai sofrer uma transformação drástica para melhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus está no controle de tudo nas suas mãos. Povo de Deus, Deus está no controle de tudo na sua vida. A sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Você está nas mãos do Deus vivo, nas mãos do Deus fiel. Quando chegou um tempo na vida de José, que ele foi entender o que Deus estava fazendo na vida dele, foi compreender, porque chega uma época que Deus vem e te explica tudo o que está acontecendo, ele vem e mostra tudo, por que você tem que passar por isso, por que você tem que passar por aquilo, por que aquilo é necessário. Tem o tempo da explicação, tem o tempo da dúvida, mas também tem o tempo da explicação. Irmãos amados, as lutas que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos servem muitas vezes para aperfeiçoar o nosso caráter, melhorar o nosso caráter, a nossa personalidade, tornar a gente pessoas melhores, seres humanos melhores na presença de Deus, pessoas melhores umas com as outras e melhores ainda na questão de você como filho, como servo do Deus vivo. Muitas vezes nós somos pessoas difíceis de lidar, pessoas complicadas, pessoas de personalidade difícil, mas Deus, Ele sabe as ferramentas certas, as coisas certas para Ele permitir na nossa vida, para melhorar a nossa vida. Deus, Ele dá um tempo para que todo mundo se arrependa, muitas vezes, para que você não precise passar por algumas situações na sua vida a qual você não queira passar. Você veja bem que chegou um tempo que Deus trouxe a explicação para José, porque houve um tempo em que a fome assolou toda aquela região, toda aquela terra. Mas antes que a fome assolasse, Faraó teve um sonho. E o único capaz de dar a interpretação, discernimento daquele sonho para Faraó foi o próprio José. O sonho famoso, né? Das vacas magras, das vacas gordas, as espigas saudáveis, depois as espigas ruins também. Aquele sonho. Que nada mais era do que uma explicação de que um tempo de escassez, primeiro haveria um tempo de prosperidade, depois haveria um tempo de escassez. E o que era necessário fazer? Que o povo se preparasse, Faraó se preparasse, o Egito se preparasse, porque Deus estava fazendo uma grande obra. Interessante, né, que de todas as nações, Deus livrou quem ali? Deus livrou os egípcios daquela situação. Mas como Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, como ele tinha na vida de Isaac e na vida de Abraão, mas quem estava vivo naquele momento era Jacó e os seus 12 filhos, então o que acontece? O Senhor Deus, ele tinha que preservar a Jacó e a sua semente. Então Deus manda José na frente. José, depois ele vai entender por que ele teve que passar por aquilo, por que ele teve que enfrentar aquilo. Ele vem entender que Deus tinha um plano, um propósito no final de tudo aquilo. Tanto que ele fala assim, o versículo 5, agora do capítulo 45 do Gênesis 45, versículo 5. Nós já vamos orar em seguida já. Olha o que ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá,
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos com vida por um grande livramento. Assim, olha a convicção dele. Assim, olha o que ele falou. Não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Meus irmãos, está entendendo a situação? Então, olha, para a honra e a glória do Senhor, Deus está trabalhando. Essa situação ela vai ser mudada para melhor, em nome de Jesus. É o propósito que nós estamos começando hoje, nessa noite de sexta-feira, em nome de Jesus. Aleluia. O Deus que muda quadros, o Deus que muda situações, assim como ele mudou a situação de José e fez ele entender porque ele teve que passar por aquilo. Você também vai, talvez, estar passando por algo, você não está entendendo, mas o Espírito de Deus está falando para você nessa noite. Você veio aqui buscar uma resposta nesse vídeo, nesse canal. Você veio buscar uma resposta. O Espírito de Deus está falando para você: eu estou trabalhando, estou aperfeiçoando o caráter, estou trabalhando na personalidade, eu estou moldando você, eu estou melhorando você, estou tornando você uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma pessoa melhor na minha presença. Amém, meus irmãos? E toda a situação, todo o quadro vai ser mudado para melhor. No nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento, nesta hora, e o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida, no nome de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós levantamos essa oração nessa noite de sexta-feira. Eu quero glorificar o seu nome no primeiro dia desse propósito, meu Deus, o qual os meus irmãos e irmãs estão entrando comigo nesse propósito, crendo, aleluia, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está operando, que o Senhor está fazendo algo sensacional, maravilhoso na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes, Pai, nós não entendemos. Nós não entendemos o teu agir, nós não entendemos a tua forma de trabalhar, mas nós somos teus servos. Estamos aqui para te servir, dar-lhe glória. E queremos dar glória ao teu nome nessa noite. Senhor, eu vou apresentar todas as pessoas, todos os meus irmãos, nessa noite de oração, em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, alcança cada um deles, juntamente com as suas famílias, juntamente, meu Deus, com cada propósito que os teus servos têm ali, meu Deus, apresentado perante o Senhor. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, eu vou nessa noite orar por você. Eu vou, aleluia, louvado seja Deus. No momento que eu falar o seu nome, o Espírito de Deus vai trabalhar na tua vida. Ele já está trabalhando na tua vida. Mas eu quero dizer que através desse propósito que nós estamos aqui nessa sexta-feira, começando hoje, ao citar o seu nome na bondade de Deus, o Senhor Deus, Ele toca sobre a sua vida. Ele te visita para mudar histórias e situações. Senhor, pela sua grandeza, eu oro pela vida, pela família do Dom Breno Cavalinho. Eu oro por ele, eu oro pela vida da esposa, pela vida da filhinha. Eu oro pela vida, meu Senhor Jesus, ô meu Pai, do sogro do Dom Breno, Senhor, o seu Manuel. Alcança ele também nessa noite para dar saúde, livramento e vitória. Alcança a mãe Elizabeth Contarim. Alcança o irmão Norberto nessa noite de oração, a sua família. Alcança, meu Deus, a missionária Fátima Felício e a família dela. Alcança o nosso irmão Chicão Catânio. Alcança o irmão Chicão nessa noite de oração, Deus, para dar o livramento ao teu servo, a ele, a irmã dele, a irmã Iramaia. Senhor, alcança a irmã Patrícia Bremer. Segura na mão da tua serva. Alcança a irmã Rafaela, o irmão Sandro.
Alcança, Senhor, a irmã Neuza, minha mãe. Alcança a irmã Silvana Lima. Alcança, meu Deus, a irmã Silvana Venâncio e a sua família. Alcança a irmã Ana Paula Gonçalves, seus filhos, sua casa nessa noite de oração, sua família. Alcança, meu Deus, a irmã Maria Helena e os seus filhos. Alcança a tua serva lá de Fortaleza, nessa noite de oração. Alcança, meu Deus, a irmã Rosânia, Senhor, e a sua família. Abençoa a tua serva pelo nome de Jesus. Alcança, meu Deus, o irmão Carlos Prates, Senhor, e dá saúde ao irmão Carlos Prates nessa noite bendita. Eu peço para o Senhor, vai alcançando essas pessoas. Alcança, meu Deus, a irmã Fátima Martins e toda a família da irmã Fátima, a irmã Adriana Genário, Senhor, oh meu Deus, e a família da irmã Adriana. Alcança nessa noite de oração. Alcança, Senhor, a irmã Marlene Montefusco, o irmão José Montefusco, a sua família. Alcança a irmã Marlene Contarinho, o pastor Mário e os seus filhos e a sua família também. Senhor, alcança pela sua graça, em nome de Cristo Jesus. Alcança, meu Deus, a irmã Tetê, Senhor, e a sua família também, nessa noite de oração, suas filhas. Alcança o lar da tua serva, abençoa os propósitos, meu Pai, do coração dela e derrama a tua bênção no caminho da tua filha. Alcança a Malena dos Santos. Alcança, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do nome santo do Senhor, o irmão Marcos Antônio. Dá saúde ao irmão Marcos Antônio, dá o livramento. Muitas vezes, Pai, o inimigo tem se apresentado furioso contra a vida do irmão Marcos Antônio, mas eu creio que o Senhor visita o teu servo nesta hora para dar o livramento, a vitória. Alcança a irmã Michele, Senhor. Senhor, visita a irmã Michele nessa noite de oração, dando livramento, meu Deus, a vitória que a tua serva precisa nessa noite bendita. Alcança, eterno Deus, a irmã Lúcia, também, Senhor, com seus problemas, as suas lutas diárias. Ajuda a irmã Lúcia, meu Pai, no meio das suas dificuldades, no meio dos seus problemas. Segura, meu Pai, na mão da tua serva, em nome de Jesus, para que ela possa vencer, Senhor, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor. Abençoa minha família, minha casa, dá o livramento também a minha esposa, minhas filhas, Senhor, meus netos. Alcança pela sua grandeza, Espírito de Deus. Vai, Senhor, visitando, meu Deus, nessa noite de oração, todos os meus irmãos e irmãs que estão necessitados de oração, precisando, meu Pai, da resposta. O irmão Jairo Araújo, Senhor, meu Deus, visita ele, a família. Visita, meu Deus, o Felipe nessa noite de oração. Vai visitando, Senhor, todas essas pessoas que se encontram, meu Pai, orando conosco, que se encontram, meu Pai, levantando o clamor nessa noite, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor, o Senhor vai mudar vidas, o Senhor vai mudar completamente situações. Eu creio, meu Deus, que os meus irmãos, Senhor, vão, meu Pai, testemunhar a vitória. Alcança a Dinair Oliveira nessa noite de oração. Alcança a Islane Arruda. Alcança, meu Deus, a irmã Sabrina Lacerda. Senhor, meu Deus, dá o livramento. Oh, meu Deus, abençoando essas pessoas que precisam do socorro. Alcança a mãe Isabel Nenê, Senhor, e a sua família também. Deus Santo, Deus fiel, vai, meu Deus e meu Pai, confirmando a bênção. Alcança, meu Deus, a irmã Consim Almeida. Alcança, meu Deus e meu Pai, os teus servos. A irmã Maria Almeida. Alcança também nessa noite de oração todos os teus servos que precisam do teu socorro, da tua vitória. Todas as pessoas, Pai, que eu citei o nome, até mesmo as pessoas que não citei o nome nessa noite, mas que estão participando conosco nessa noite. Visita os teus servos, meu Deus, para abençoar de uma forma especial. Derrama tuas bênçãos e muda o quadro dessa pessoa, muda o quadro dessa família, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor. Deus de maravilha, de poder e glória, faz uma grande obra, Deus, na vida dessas pessoas. Meu Deus e meu Pai, entrega em tuas mãos a vida dos meus irmãos, porque eu creio na vitória e na bênção, e é o primeiro dia desse propósito, meu Deus. Eu
Eu creio que o Senhor alcança todos os teus servos. A Mansuênia Mendes, Senhor, a Mansandra Valerro, alcança todos os teus filhos, o Arnaldo, alcança todos quanto precisam, a Anne Simas, alcança todos os teus servos essa noite de oração. Meu Deus, dá o livramento, leva o socorro, a vitória e a bênção que os teus filhos precisam. Nessa noite abençoada de oração, eu entrego em tuas mãos. Te agradeço, meu Deus, pela vitória, pela bênção, pelo milagre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Deus te abençoe, povo abençoado de Deus. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa estar te abençoando. E olha só, entenda em nome de Jesus. Entenda e guarde no seu coração. Nós já vamos encerrar já instantes. Guarde. Deus está trabalhando. Essa peleja aí é para melhorar o seu caráter, tornar você uma pessoa melhor na presença de Deus. O quadro dessa situação vai ser mudado. Em nome de Jesus, te prepara, porque grande vai ser a sua vitória. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amanhã, sábado, vamos dar continuidade nesse propósito. E que Deus te abençoe de uma forma muito especial. E se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Amém, povo de Deus? Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. E glórias